Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por me permitir entrar na sua casa. Aliás, você está assistindo o início do programa Com o Brasil Nordeste, o programa que pede licença para entrar na casa da senhora, pede também licença ao senhor para entrar na sua casa. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir desde já, se puder, mande um WhatsApp para a gente dizendo de qual parte do país que está assistindo a nossa programação. Olha, hoje é dia 9 de março, terça-feira, e é dia do DJ. Eu nem sabia que tinha o dia do DJ. É comemorado, então, o dia desses profissionais que são responsáveis por animar as festas com uma seleção de músicas variadas. Essa profissão existe desde 1970, ou seja, tem mais ou menos a minha idade. Parabéns, então, a todos os DJs que animam a festa de todas as pessoas no Brasil e no mundo, né? Apesar de que, com essa coisa da pandemia, os DJs devem estar passando um sufoco por aí. Vamos aos destaques do programa de hoje. STF anula condenações ao ex-presidente Lula. Vamos conversar também com o advogado Dr. Vinícius Cordeiro, especialista em direito eleitoral. A esperança do povo brasileiro está na vacina. O ministro Pazuello vai falar sobre esse assunto. Teremos o nosso giro de notícias de sempre, com os nossos parceiros espalhados no Brasil inteiro, e temos, sobretudo, a senhora, o senhor que está com a gente, acompanhando a nossa programação. Está no ar o programa Com o Brasil Nordeste desta terça-feira. Vamos começar com o nosso giro de notícias, chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está na região Nordeste, e ela vai falar sobre o seu primeiro giro, que trata da mortalidade de pacientes internados na UTI, que pode chegar a 80% no estado do Piauí. Natânia Mello, muito bem-vinda, boa noite, é com você. Olá, boa noite a todos. Vamos agora ao giro de notícias que eu trouxe para vocês nessa terça-feira. O Centro de Operações Emergenciais, COI, divulgou um documento com informações sobre a atual situação da pandemia da Covid-19 no Piauí. Conforme a nota, a mortalidade dos pacientes entubados em ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva pode chegar a 80% no estado. Além disso, o perfil do paciente que adoece e morre vem mudando com o passar do tempo. Agora, a doença atinge mais pessoas de 20 a 49 anos. O documento se baseia em estudos realizados sobre a pandemia no estado e no país, como de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e da Fundação Oswaldo Cruz, que projetou a curva epidêmica no Piauí e apontou que o pico da pandemia da Covid-19 no estado será em maio. O COI informou que, após a virada do ano, tanto os casos de internações quanto de óbitos vêm aumentando em todo o país. Atualmente, 17 estados estão com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. A Covid-19 continua assustando os brasileiros e pessoas no mundo inteiro, mas no estado de Alagoas se mantém a aula presencial. Não é isso, Natânia? As aulas presenciais continuam autorizadas em Alagoas, mesmo após o governo regredir Sertão e Agreste para a fase vermelha e Maceió e demais regiões para a fase laranja do distanciamento social controlado. A informação foi confirmada pelo governador Renan Filho no domingo 7. O protocolo sanitário de distanciamento social controlado sofreu algumas alterações desde a sua criação. Entre o que podia ou não funcionar em cada fase, a principal mudança foi em relação à retomada das aulas presenciais. As aulas de educação infantil da rede privada de ensino foram retomadas no dia 25 de janeiro na maioria das escolas. Já os alunos do ensino fundamental e médio retomaram as aulas presenciais com sistema híbrido no dia 1º de fevereiro. As aulas na rede pública, porém, só seriam no sistema híbrido, mas antes que isso se concretizasse, o governo decidiu retomar o ano letivo no dia 10, mas somente no sistema remoto. E no estado do Maranhão, o governador Flávio Dino diz que as ações que foram tomadas nos últimos dias não surtiram efeito até agora. A Natânia que continua trazendo as informações para a gente.
O governador Flávio Dino enfatizou que as medidas restritivas anunciadas na última quarta-feira 3 ainda não surtiram efeito no Maranhão. O governador ainda ressaltou que até a próxima sexta-feira 12 poderá anunciar novas medidas de prevenção contra o coronavírus. Segundo Dino, o Maranhão está entre os estados brasileiros com uma tendência de expansão de casos de Covid-19, afirmou durante a coletiva virtual desta segunda-feira 8. De acordo com Dino, as próximas semanas serão desafiadoras a nível nacional. Em relação ao número de pacientes infectados em leitos de UTI clínicos, de acordo com Dino, a Grande Ilha está com quase 95% dos leitos ocupados na rede estadual. Em Imperatriz, a taxa de leitos de UTI é de 96,72% e clínicos 95,65%. Durante a coletiva, o governador destacou uma melhora no quadro de porcentagem na aplicação das vacinas nos municípios do Maranhão, pois até a data do anúncio do último decreto, dia 3, apenas 47 municípios estavam com acima de 60% de doses da vacina aplicadas. Neste domingo 7, 192 municípios já estão com acima de 60%. Vamos agora chamar a Rita Brandão, que está em Salvador. Ela vai falar sobre a Operação Faroeste. O STF adiou o julgamento sobre a prisão preventiva da desembargadora Maria do Socorro e o Tribunal de Justiça negou o pedido para arquivar o processo da juíza Marivalda Mourinho. A Rita Brandão, então, detalha tudo isso para a gente. Rita, muito boa noite, é com você. Boa noite, telespectadores do Brasil Nordeste. Aqui da Bahia eu trago notícias da Operação Faroeste. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido para arquivar um processo administrativo disciplinar para a juíza Marivalda Moutinho. Marivalda é investigada na Operação Faroeste e está afastada por decisão do ministro Hoje Fernandes do Supremo Tribunal de Justiça e pelo plenário do TSJ Bahia. No pedido de arquivamento da defesa, consta a justificativa que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, já analisa um procedimento com o mesmo objetivo de apuração. Tanto o TSJ quanto o CNJ apuram a conduta da magistrada a partir de uma representação de Domingos Bispo em uma ação de reintegração de posse em Formosa do Rio Preto, no oeste baiano, sob a disputa de mais de 300 mil hectares de terra. Foi constatado que Marivalda foi designada para atuar na Vara Criminal de Formosa do Rio Preto, mas despachou em uma ação civil sem realizar audiência e desrespeitando o contraditório e ampla defesa, além de complicar o acesso ao autos pelas partes interessadas. Outro fato aqui na Bahia da Operação Faroeste é que o Superior Tribunal de Justiça adiou a votação sobre a prisão da ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, acusada pelo Ministério Público Federal de fazer parte de um esquema de vendas de sentenças. Contudo, a defesa nega. Ela está presa preventivamente há 1 ano e 4 meses após desrespeitar medidas determinadas pelo ministro relator da Operação Faroeste, Hoje Fernandes. De acordo com a defesa da magistrada, o andamento da votação é uma atitude desumana, diz o advogado. Honestamente, não sei como entender a dinâmica desse julgamento. Em qualquer país civilizado, um recurso que trate de liberdade, ou seja, com réus presos, deveria ser o primeiro da pauta, sem qualquer sombra de dúvidas. A humanidade é desumana, afirmou o advogado. Rita Brandão, para o Brasil Nordeste. Vamos continuar então. Obrigado, Rita. Obrigado, Natânia Mello. Olha, a esperança do povo brasileiro está na vacina. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil deve ter até o final de março entre 25 a 28 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Vamos ouvir então o que disse o ministro. Com ações junto à OMS, com ações junto a outros governos e a outros laboratórios, para que a gente possa acelerar todas essas fases e trazer a vacina o mais rápido possível para complementar as demais vacinas que a gente está entregando já semanalmente. Está aí a fala do ministro Pazuello. Apesar de que essa vacina, é bom a gente frisar, não sabemos ainda quais os efeitos que poderão trazer, os efeitos colaterais
ao povo brasileiro. Afinal de contas, uma vacina produzida em 8 meses, né? Mas é aquele negócio, quando o cara está se afogando, qualquer boia que lançar, qualquer garrafa PET que estiver boiando por ali, o cara vai se agarrar, né? É isso que o povo brasileiro e o mundo inteiro está fazendo, se agarrando nessa vacina aí produzida em 8 meses, e que Deus tenha piedade de nós. O nosso telefone é o DDD 61 982554129. DDD 61, Brasília, 982554129. Quero receber o seu WhatsApp dizendo que você também ouve a nossa programação através da nossa rádio web. Vamos então agora a um brevíssimo intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai girar as mídias dos governadores e temos uma entrevista muito especial com o Dr. Vinícius Cordeiro, que é advogado especialista em direito eleitoral, e ele vai falar sobre a decisão do ministro Fachin, que anulou as sentenças que condenavam aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devolvendo inclusive a ele os direitos políticos, né? O doutor Vinícius Cordeiro, com muita propriedade, com muita serenidade, vai falar sobre esse assunto. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Daqui a pouco a entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro vai falar sobre a decisão do ministro Fachin, que anulou as sentenças contra o ex-presidente Lula. Vamos então saber o que anda postando nas mídias sociais dos governadores. Vamos então chamar a Camila Castro, que vai atualizar as mídias sociais dos governadores da região Centro-Oeste. Camila, boa noite, é com você. Olá, Sandro, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, eu vou atualizar então as redes sociais dos governadores da região Centro-Oeste. Eu começo falando do governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele publicou a seguinte informação: que ainda esta semana serão instalados mais 50 leitos de UTIs para tratamento da Covid-19, mas a situação ainda é muito crítica. Por isso foi decretado o toque de recolher em todo o território do DF. Essas medidas começam a valer das 10 da noite até às 5 da manhã. Em outra publicação, o governador completou dizendo que o objetivo é diminuir a circulação de pessoas e todos deverão permanecer em suas residências. Apenas quem tem uma eventual necessidade de tratamento de saúde emergencial ou aquisição de medicamentos em farmácias podem sair. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que não tinha como assistir à tragédia que aconteceu com o restaurante dos empresários Danilo e Augusto de Braços Cruzados. Eles tiveram o restaurante destruído pelo fogo e receberão todo o apoio da Secretaria 321. E receberão todo o apoio do governo para a retomada dos programas do Estado. Já o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, disse o seguinte: quando os nossos alunos retomarem as aulas presenciais de forma segura, 168 ônibus adaptados para o transporte escolar foram entregues no estado e vão atender 50 mil estudantes de 79 municípios. Sandro, eu volto com você. Agora vamos ouvir a Camila Castro falando sobre a decisão do ministro Fachin. Camila. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato. Com essa decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O ministro do STF diz que seguiu todas as decisões anteriores do Supremo, que já determinaram a competência da 13ª Vara Federal de
de Curitiba, restrita a crimes praticados direita e exclusivamente contra a Petrobras. O ex-presidente agora não é considerado nem réu pelos casos. O novo juiz irá analisar denúncia do Ministério Público Federal e manutenção de provas obtidas nos processos de Sérgio Moro em Curitiba. Agora os processos então serão analisados pela Justiça do Distrito Federal. A decisão não precisa de referendo do plenário do STF. O plenário julgará apenas se houver recursos. A Procuradoria-Geral da República disse que vai recorrer da decisão. Obrigado, Camila. Até daqui a pouco. Vamos continuar girando as mídias sociais dos governadores? Olha, eu quero pedir a sua atenção. Daqui a pouco eu vou conversar com o advogado Dr. Vinícius Cordeiro. Ele é secretário de Proteção aos Animais na capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, mas ele é um advogado especialista em direito eleitoral. Então ele vai falar sobre a decisão do ministro Fachin, que anulou algumas sentenças contra o ex-presidente Lula. Ele vai analisar do ponto de vista jurídico, técnico, todo esse assunto, e também trazer o desdobramento de tudo isso num cenário político. Daqui a pouquinho, mas antes, eu quero chamar de volta aqui Natânia Mello, que está na bonita cidade de Garanhuns, e ela vai atualizar as mídias sociais dos governadores da região Nordeste. Natânia Mello, mais uma vez, você. Olá! Vamos começar o giro pelo governador da Bahia, Rui Costa. Ele atualizou seu Twitter com um comentário sobre a decisão do ministro Fachin. Ele publicou o seguinte: a verdade começa a ser restabelecida com a decisão do ministro Fachin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Lava Jato. Vitória da Justiça, vitória da democracia. O Camilo Santana, governador do Ceará, também falou sobre esse assunto e publicou: decisão do ministro Edson Fachin, do STF, sobre o ex-presidente Lula repara um erro grave e histórico. Ninguém deve estar acima da lei. Ninguém, nem julgados, nem julgadores. Sempre defenderei as leis e a justiça, mas jamais a utilização das mesmas para perseguir e prejudicar. O governador Paulo Câmara, de Pernambuco, foi mais um que falou sobre esse assunto. Ele publicou: a reconquista dos direitos políticos pelo presidente Lula é uma vitória importante no campo progressista, que fará diferença no fortalecimento da democracia e no futuro do Brasil. Para finalizarmos, a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, também fez um comentário sobre esse assunto. Ela escreveu: ministro Fachin anula processos contra Lula e as condenações que nunca poderiam ter acontecido à luz da justiça. Ganha a nossa democracia, ganha o povo brasileiro. Estamos juntos, meu querido companheiro. Fico por aqui e volto com vocês aí dos estúdios. Vamos agora à entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro, que eu fiz ainda há pouco pelo Zoom. O Dr. Vinícius Cordeiro está na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, é advogado especialista em direito eleitoral e vai falar com a gente sobre a decisão do ministro Fachin do STF. Vamos colocar então a entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro. Pode colocar. Olha, vamos bater um papo agora com o Dr. Vinícius Cordeiro, ele que é um brilhante advogado, especialista em direitos eleitorais, ele é secretário também, secretário municipal de proteção e defesa dos animais na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Dr. Vinícius Cordeiro já foi também procurador de município, já trabalhou como assessor especial do prefeito, já trabalhou também na Câmara dos Deputados como assessor parlamentar. O Vinícius tem um currículo muito vasto. Vinícius, obrigado por atender a gente. Boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvintes da Brasilcom. Eu queria saudar em especial aí o pessoal da comunidade nordestina, né? Eu mesmo que sou neto cearense. Olha. E essa cidade que é aqui uma cidade que tem uma grande parte da população, né, de ascendência nordestina. Aliás, você vai até na Irlanda, vai até no Japão, tem cearense, amigo. Então, isso é assim mesmo, o mundo inteiro. O nordestino é universal. Ô, Vinícius, eu queria falar com você depois sobre os direitos políticos do ex-presidente Lula, mas eu gostaria que você, inicialmente, trouxesse para os nossos telespectadores a sua visão sobre este fato, essa decisão do ministro Fachin,
que devolve aí os direitos políticos ao presidente Lula, que, enfim, causou toda uma discussão, né? Hoje toda a mídia está repercutindo a respeito desse assunto. Eu queria saber, queria que primeiro você falasse aqui para os nossos telespectadores o que o ministro tentou fazer do ponto de vista técnico, né? Que algumas pessoas acusando o ministro de já ter sido cabo eleitoral da Dilma e fazem esse tipo de ilação. Eu queria que você falasse para a gente, trouxesse a tua visão de advogado que conhece bem desse assunto. O que o ministro tentou fazer com essa decisão? Em primeiro lugar, acho que eu vou declinar aqui de conversar sobre o processo em si. Todo mundo já sabe, Lula foi condenado em 4 processos que tramitaram na Vara Federal em Curitiba, sob a tutela do juiz Sérgio Moro. Esses processos depois foram para o Tribunal Regional Federal da região Sul, então por isso foram bater lá em Porto Alegre depois, e depois no STJ. Desde o primeiro momento, a defesa do presidente Lula suscitou a incompetência do juízo. Essa tese da defesa ela não é nova. É preciso dizer que a defesa ela pode reiterar suas razões até o último momento. Eu já ganhei processos também cujas teses foram absolutamente desprezadas nas instâncias inferiores. A gente pode aqui estar criticando o modelo de recursos, o modelo de quantas vezes uma mesma tese é examinada pelos juízes, mas é assim o modelo brasileiro. Na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica exige que todo cidadão de um país signatário daquele pacto tenha direito a um julgamento justo e a uma revisão judicial, se você for julgado. Você está assistindo a entrevista com um advogado especializado em direito eleitoral, Dr. Vinícius Cordeiro. Ele é também secretário de Proteção aos Animais na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, mas hoje ele está aqui falando sobre a decisão do ministro Fachin, explicando essas partes processuais, a parte técnica. Segundo o doutor Vinícius, né, toda essa condenação do Lula pode vir a estaca zero por conta de um detalhe técnico processual e pode, então, deixar o presidente Lula elegível, né, mais uma vez. Vamos continuar, então, a entrevista com o doutor Vinícius Cordeiro. Por uma infração de trânsito, você tem direito a um recurso. Mas o Brasil criou um sistema que, na prática, oferta 3 possibilidades ou 4, e aí já há quem contabilizasse nesses 4 processos mais de 100 recursos. Mas o fato é que, quando o ministro Fachin teve em suas mãos o processo, ele, pela primeira vez, foi que pôde avaliar essa tese da defesa. Essa tese da defesa ela não se refere a mérito. Ninguém aqui está opinando sobre o mérito da ação do Lula, se ele é culpado, se ele é inocente, mas apenas se é uma questão processual. É aquilo que nós, advogados, chamamos de uma questão preliminar. Você pode suscitar uma questão preliminar, e o problema das questões preliminares, como o caso dessa competência por territorialidade, ela pode ser suscitada em qualquer momento e ela anula o processo. Ela não anula o processo inteiro, mas ela faz o processo reverter até o seu momento inicial. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que o Lula não deixou de ser réu. Ele continua sendo réu. Segunda coisa é que, na verdade, foi anulada a sentença, foi anulada a tramitação, e ela volta ao momento da primeira decisão errônea, que foi a decisão na qual o juiz Sérgio Moro se declarou competente. Quando houve o julgamento dos políticos do PP que ocuparam cargos de direção na Petrobras, assim como os deputados federais que o indicaram. Eu queria até dizer que isso é curioso, porque no processo da Petrobras,
está lá o Arthur Lira, que hoje é o candidato apoiado pelo Bolsonaro para presidente da Câmara. E é curioso, porque ele era réu também num processo análogo, na qual o julgamento desses processos foram revertidos para a competência da vara de origem do acusado. Então, os crimes foram cometidos e têm de ser julgados no local onde foram cometidos. É um conceito de territorialidade do crime, de competência por critérios de territorialidade. Então, a competência de prerrogativa do foro, nesse caso, não acontece porque o que a Lava Jato, na verdade, produziu? A Lava Jato produziu uma investigação. Ela montou uma força-tarefa, fez o seu trabalho, no meu entendimento, um bom trabalho, e enviou o seu trabalho, finalmente, para montar uma acusação, montar as suas provas, e essas provas, sim, serem analisadas por um juiz. A questão é que se entendia que, pelo fato dos crimes envolverem Petrobras e outros casos que não a Petrobras, fizeram que o juiz Moro se entendesse por competente. E da mesma forma julgou o TRF, e da mesma forma julgou o STJ. Agora, que a primeira oportunidade que o ministro Fachin teve, como relator do processo, de poder decidir sobre esse argumento, ele decidiu. O que a gente pode aqui discutir é que ele não decidiu tarde. Na verdade, a tramitação do processo é que foi muito tardia. E você sabe, justiça tardia é ruim para todos. É ruim para quem é inocente, porque você já pode ter cometido uma pena sendo inocente, cumprido uma pena sendo inocente. A justiça tardia é também ruim para quem é culpado. Porque para quem é culpado, ele se livra da acusação na prática. E aí pode bater a prescrição agora no novo momento, mas isso aqui é uma segunda parte da nossa conversa. Certo. Então, quando a justiça é tardia, ela é ruim para a justiça, porque a sociedade vai cobrar do judiciário uma celeridade que ele mesmo não poderia ter por conta da legislação processual. A parcela da população que acha que o Lula é inocente, obviamente, enxerga uma injustiça pelo fato dele ter ficado preso por essas acusações, ter tido a sua reputação manchada e ter ficado de fora da eleição de 2018. E a parcela da população que enxerga que o Lula é culpado, ou tem essa opinião, também não entende porque depois de tanto tempo ele se livra dessas acusações por um detalhe processual. Ou seja, a justiça tardia não interessa a ninguém no Brasil. Ela é mais ou menos como o seu time, o Vasco, experimentou ter um VAR quebrado, né? A decisão e a câmera chega tarde demais, e aí o seu time é rebaixado, não dá mais para reverter. Então, a gente sai dessa situação de uma forma muito incomodada, porque eu creio que o país inteiro perdeu com esse desenho processual. Acredito que a grande lição que a gente deva levar é de que a gente tem que construir um sistema mais célere, né? Agora, quais são as implicações disso na realidade? O processo volta. Em primeiro lugar, ainda tem de ser decidido um pedido de parcialidade do juiz. Se o juiz for considerado imparcial, agora, o novo juiz que vai pegar esse processo em primeira instância, ele pode considerar que todas as provas que foram... Então não perca amanhã, segunda parte da entrevista com o Dr. Vinícius Cordeiro, para falar sobre esse desdobramento da decisão do Fachin em relação ao ex-presidente. Mais uma vez, muito obrigado por me permitir entrar no seu santuário, que é a sua casa. Amanhã eu convido a senhora, o senhor, convido a todos vocês a estarem conosco aqui mais uma vez, às 18 horas, na tela da TV Com Brasil. Porque tudo que é bom, com o Brasil, fica ainda melhor. Até a próxima.